Eu fico pensando como é que está a cabeça do investidor nesse momento e fico imaginando os empreendedores que estão indo atrás de investidores como, como devem estar aflitos, querendo saber como é que está esse mercado, se vai continuar existindo dinheiro disponível para investir nas suas empresas, né? E aí eu escutei uma frase que eu achei meio diferente, assim, de um investidor que é um cara, é um israelense que morou no Brasil e é sócio de um fundo bem forte, bem grande aqui no Brasil, chamado Mindset, um fundo de venture capital. E ele é o Boaz Albaranes, que atua no Brasil, Israel, Estados Unidos, Canadá e investe muito dinheiro. É um fundo bem forte, focado em empresas de tecnologia. E a frase que ele falou foi bem interessante. Ele falou: essa época é maravilhosa para investir em startups. Existe uma crise a cada 10 anos, existe esse ciclo do mercado. E nesses momentos de baixa, o investidor tem que olhar com muito carinho, porque é o momento que ele tem uma grande oportunidade de fazer bons investimentos para colher alguns anos depois. E ele citou que no caso das empresas que eles estão negociando, que já existe uma redução de cerca de 30% em média no valuation das startups, seja daquelas que eles já vinham conversando, ou daquelas novas que eles estão prospectando, ou que as empresas estão prospectando eles. E eu achei bastante interessante esse comentário dele, porque na verdade eu tenho cabeça de empreendedor. E a verdade é que quando a gente muda a chavinha para pensar como um investidor, faz todo sentido o que ele está dizendo, né? Apesar desse momento ser de bastante incerteza e com um cenário muito diferente do que a gente jamais viu, o investidor continua pensando com a cabeça que ele sempre pensou: vou entrar onde tem a maior oportunidade, porque ele sabe que isso vai passar. E no momento que passar, provavelmente o valor médio das empresas volta a crescer. Então, no fundo, ele explica que nada mais é do que a lei da oferta e da procura. Se existe um momento onde várias empresas estão querendo se ofertar para o mercado, poucos investidores estão arriscando, o risco aumentou, então os investidores estão investindo menos. Aqueles mais preparados, aqueles mais aguçados, vão entrar e vão conseguir barganhar muito melhor os seus investimentos. E o que quer dizer isso para nós empreendedores nesse momento? Significa que a gente tem que estar melhor preparado, porque o mercado então continua circulando, mas a competição aumentou. Quem são as empresas que de fato os investidores vão colocar suas apostas? Aquelas que estiverem melhor preparadas. Então, se você é um empreendedor que está indo atrás de um investidor, a minha dica é o seguinte: existem duas etapas muito fundamentais de você buscar o investidor. A primeira etapa é a estruturação do negócio. E a segunda etapa é a busca de fato do investidor. Então não adianta você sair atrás do investidor antes de você estruturar o seu negócio. Só que tem uma questão bastante singular nesse processo. Você, quando vai buscar um investidor, você tem que ter cumprido a primeira etapa. Você tem que estar com a empresa estruturada, e eu já vou explicar o que significa isso, para você conseguir conversar e sentar de igual para igual com o investidor. Porém, ao mesmo tempo, não adianta você ficar só estruturando a sua empresa sem começar a ir atrás do investidor. Então a etapa 2, ela na verdade tem uma intersecção com a etapa 1. Enquanto você está se preparando para ir atrás do investidor, você já precisa começar a fazer essa busca. De que forma? Existem várias formas de fazer isso, existe todo um procedimento que eu posso explicar para você como é que funciona. Mas o principal recado aqui é o seguinte: a maioria dos empreendedores ele acaba deixando para ir atrás do investidor muito tarde. E isso na prática significa o quê? Significa que o seu caixa já está no limite. Você tem poucos meses para tentar achar um investidor que se interesse pelo seu negócio, que você confie e que você ainda tenha tempo de negociar e passar toda a fase de contratação, que muitas vezes demora muito. Então, na prática, você acaba barganhando, dando muito equity da sua empresa, ele barganhando e você dando muito equity na sua empresa, e muitas vezes você não encontra o investidor ideal. Eu passei por isso na pele. Eu sabia que eu tinha um ano para achar o investidor. Só que eu não comecei logo no início desse processo de um ano de estruturar a minha empresa, de buscar o investidor. Eu fui meio que dividindo essas duas etapas de forma bastante separada. E o que aconteceu foi que a segunda etapa, então, eu precisei acelerar demais. E, graças a Deus, achei investidores fantásticos que colocaram a minha empresa em outro patamar, mas no fundo, eu corri um risco muito grande de não encontrar o investidor ideal. Então, vamos lá. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é você entender o que está faltando na sua empresa para você poder, de fato, marcar uma reunião com o investidor.
E basicamente, o que você tem que ter no seu checklist aí? Você tem que ter claramente o que o investidor vai olhar para você e avaliar. Então você tem que ter claramente um produto que tem um diferencial e que atende uma necessidade do consumidor, que resolve um problema no mercado, seja a sua empresa atendendo business to business, B2B ou B2C. Você tem que entender qual que é a dor desse seu cliente e analisar de fato se o seu produto, se o seu serviço está resolvendo essa dor, está sendo relevante na vida desse cliente e está solucionando alguma questão crítica que esse cliente tem. Se o seu produto é simplesmente mais uma commodity e que não resolve muito bem um problema de um consumidor ou de um cliente, dificilmente você vai encontrar um bom investidor que tenha um nível de capitalização muito forte, ou seja, consiga colocar muito capital e ao mesmo tempo colocar o famoso smart money, que é aportar conhecimento, estratégia, experiência. Então, a primeira coisa é se coloque no lugar do seu cliente, entenda se você realmente está resolvendo o problema ou se falta algum ajuste na proposta de valor do seu produto, do seu serviço. A outra coisa é entender qual é o mercado que você está atuando e o tamanho que ele tem de potencial escala para o seu negócio. Cada vez mais os investidores eles estão olhando as empresas que têm potencial de escalar mais rápido. Todas as empresas de tecnologia estão indo para esse caminho e é isso que os investidores procuram quando olham a sua empresa. Então, quando a gente fala na etapa 1 de você estruturar o seu negócio, é entender se você está de fato preparado para atingir um mercado que tem um potencial de escala muito grande. Outra coisa que é importante nessa etapa é a sua estrutura societária, né? Como é que você está em relação aos sócios que já atuam na sua empresa, os seus co-founders, as pessoas que começaram a empresa com você. O investidor vai olhar para isso com muito carinho. O bom investidor, ele olha não só a parte racional do seu business, não só as suas planilhas, as suas projeções financeiras, mas ele vai olhar muito de perto qual que é a relação que você tem com o seu sócio e qual a relação que você tem com o produto ou serviço que a sua empresa oferece. O que ele quer ver? Ele quer ver aquele famoso brilho no olho. E como é que eu tenho certeza que eu vou conseguir transmitir esse brilho no olho? A partir do momento que eu sei que eu sou apaixonado por aquele serviço, por aquele produto ou pelo aquele mercado que a minha empresa está atuando. Se eu tenho uma relação mais fria, mais, vamos dizer, blasé com aquele mercado que eu atuo por uma simples questão de olhar para ele só com a oportunidade financeira, existe uma chance muito grande do investidor perceber isso. E no fundo, o que ele vai perceber? Que o seu brilho no olho está menor do que aquele outro, vamos chamar assim, concorrente seu, que está correndo atrás do dinheiro que está no bolso do investidor. É tão simples quanto isso. Então faça uma análise para entender se você de fato está colocando toda a sua energia no negócio com aquela empolgação, com aquele brilho no olho, que genuinamente você vai conseguir passar numa conversa e que o investidor vai perceber. Quer ver um exemplo? O pessoal que foi atrás daquela onda que ocorreu alguns anos atrás, que eram as paletas mexicanas. Lembra que surgiu uma moda desesperadora, todo mundo queria abrir uma lojinha de paleta mexicana, a cada esquina começou a aparecer, em todo shopping tinha um quiosque, uma lojinha de paleta mexicana. E a grande maioria dos empreendedores que foram atrás dessa onda foram porque simplesmente cheiraram uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Eu tenho um grande amigo empreendedor que eu admiro demais, o Zé Vicente Mazzarella, dono da Los Los. Ele, em 2020, continua com uma super marca de paleta mexicana. Ele tem uma indústria de sorvetes. E por que ele até hoje é um dos poucos que passou por essa onda, se deu muito bem e continua com uma empresa bastante sólida? Porque ele tem paixão por esse mercado. Ele me levou um dia na fábrica de sorvetes dele e o olho dele brilhava mais do que tudo que tinha naquela fábrica. Ele explicava a fundo aquele sorvete, ele me mostrava, me experimentou todos os sabores, sabia todo o processo de produção. A pessoa totalmente envolvida com aquele mercado e apaixonada pelo que faz. Então essa é a diferença daquele aventureiro que pegou um dinheirinho, montou uma loja de paleta, durou 6 meses, 1 ano que seja, e sumiu, e ficou cheio de dívida. Então o bom investidor ele vai cheirar isso, ele vai perceber se você realmente tem toda a empolgação, porque no fundo, você tem que mostrar para ele uma ideia. O seu business plan nada mais é do que uma historinha que conta uma ideia, mas o que ele vai analisar é se você coloca isso em prática e transforma isso num negócio. O investidor ele não investe em ideia, ele investe em empresa e ele investe em empreendedor. Então, qual é a capacidade que você tem de fazer aquela ideia funcionar? Muitas vezes, uma ideia não necessariamente criativa, inovadora, é aquela que vai fazer a empresa ter mais sucesso. Veja o exemplo da Ambev. Lá atrás, o pessoal do ex-grupo Garantia foi lá e comprou a Brahma. A Brahma era uma empresa de cerveja que já tinha anos e anos
super tradicional no mercado e num mercado extremamente tradicional, milenar, que é o mercado de cerveja. Na época não tinha nada inovador, não era esse momento que a gente está vivendo de marcas novas, produtos diferenciados de cerveja. Era a famosa Pilsen vendida de uma forma bastante massificada. E o que o pessoal que comprou a Ambev conseguiu, que comprou a Brahma no caso, e depois transformou em Ambev, conseguiu fazer? Eles inovaram no modelo de negócio, no processo de gerenciar aquele business e melhorar as margens e a forma de chegar no mercado. Então, não necessariamente uma ideia brilhante e criativa vai fazer a diferença. Um bom investidor, ele sabe disso. E a gente, como empreendedor, muitas vezes se empolga pela ideia e acha que o simples fato de ter uma ideia genial, basta eu colocar rapidinho isso no papel e sair correndo atrás do investidor. Não funciona desse jeito. Então, a capacidade que ele está, o que mais ele está analisando é a capacidade de você colocar essa ideia em prática e transformar isso num negócio que vai crescer e que vai virar uma grande empresa. É isso que o investidor mais moderno, mais antenado, está buscando, está indo atrás. Bom, depois de você entender o seu produto, o seu mercado, o potencial de crescimento dele, entender a relação sua com os sócios, você precisa preparar aí sim, de fato, um business plan, o seu plano de negócio. E esse plano de negócio tem todo um formato, que é interessante você conhecer e ir atrás. E depois de montar esse plano de negócio, você vai preparar o seu pitch. O que é o seu pitch? Nada mais é do que a historinha que você vai contar para vender a sua ideia, para vender o seu business plan. E os americanos gostam de falar do pitch de elevador, o elevator pitch. O que é isso? É a ideia de que você, em 60 segundos, tem que ter a capacidade de resumir essa ideia para contar para o investidor. Vamos supor que você vai estar num lobby de um prédio, encontra um investidor que nunca mais você vai ter a oportunidade de bater um papo rápido e vai subir no elevador com ele. Você consegue, em 60 segundos, em 1 minuto, resumir a ideia antes que ele saia do elevador? Você consegue tocar os pontos mais relevantes que você sabe que vão interessar o investidor? Isso parece simples, mas às vezes é a parte mais complicada dessa preparação da primeira etapa para deixar o seu discurso redondinho para você fazer uma reunião com o investidor. Uma das coisas que o investidor mais observa num empreendedor é a segurança que esse empreendedor tem de contar e de mostrar o seu plano. E essa segurança você vai ter a partir do momento que você estiver bem preparado. Então, se você tiver um pitch bem preparado, se você tiver um plano de negócio bem preparado, você vai conseguir transparecer muito mais essa segurança que tanto o investidor busca. Bom, agora na etapa 2, você vai começar por onde? Começar entendendo como é que funciona esse ecossistema de investidor, barra startup, barra aceleradora, todo o ecossistema no qual a gente está inserido. Os empreendedores, então, fazem parte de todo o ambiente e isso precisa ser entendido. Não adianta você chegar para conversar com um investidor sem ter a noção de qual que é a lógica que faz toda essa roda girar. Além de entender o ecossistema, é importante você entender o mindset do investidor. Como é que funciona a cabeça dele. Então, entre a fase 1 e o início da fase 2, você já precisa começar a fazer esse exercício de ir atrás, de se informar, de conversar, de buscar se preparar com cursos, de falar com outros empreendedores, falar com investidores, para começar a cair a chavinha na sua cabeça de como que funciona a lógica do investidor. O investidor, ele sabe, o mais experiente principalmente, que todo empreendedor é muito otimista, é muito empolgado e ele acha isso bom. Porém, ele é macaco velho. Ele sabe que o seu projeto, a sua empresa, ela vai precisar de 2 ou 3 vezes mais tempo para ser validada, para ser comprovada no mercado, do que você imagina, do que a maioria dos empreendedores imagina. Então, quando a gente subestima esse tempo, a gente acaba criando uma pressão muito grande para depois ter que escalar o negócio. E ele já sabe disso. Então, se você começa a entender que ele entende como funciona a sua cabeça, porque geralmente ele é um ex-empreendedor, ou ele convive com muitos outros empreendedores, ele sabe como você pensa, logo ele acaba sempre estando numa situação de maior vantagem em relação ao empreendedor, se você não estiver bem preparado. Isso é muito natural. Então, esteja bem preparado. Comece a entender como é que funciona a cabeça desse investidor. Como eu falei, ele não aposta em ideia, ele aposta em pessoas e em planos já comprovados. E os investidores usam uma palavrinha que é interessante, usam a tal da tese. Cada investidor tem uma tese própria. Vou dar um exemplo. O Robson Delfiol, que é um investidor anjo, ele listou aqui, que eu achei bem interessante, como é que ele raciocina, como é que ele faz para comprovar a tese dele. A tese nada mais é do que um checklist que ele vai colocar antes de conversar com você. Então, no caso dele eu preciso achar uma empresa que vai resolver grandes problemas da sociedade. Se não tiver isso, você está fora do checklist dele.
No caso dele, uma empresa que vai usar base tecnológica para dar escala para o negócio. Se não tiver uma base tecnológica, está fora. Ele precisa de um empreendedor que seja bom. Isso é muito subjetivo, né? Mas, como eu falei, é o brilho no olho, talvez, que ele esteja mencionando aí. Então, ele precisa sentir a segurança. Ele fala de uma postura determinada e segura vai fazer toda a diferença. É nisso que ele vai se basear para julgar se você é bom ou não é bom. Então, bom aqui não tem nada a ver com formação acadêmica, não tem nada a ver com experiência anterior. O bom aqui é o quanto você vai conseguir provar para ele, vai conseguir demonstrar para ele que você tem a capacidade de pegar um plano, colocar esse plano em prática e depois transformar isso numa grande empresa que vai escalar, que vai crescer. A análise financeira ele vai olhar também. No caso dele, ele fala o seguinte, que ela é importante, mas que as pessoas vão fazer muito mais diferença para tomar a decisão. Então, vamos pensar como é que você tem que analisar o seu investidor. O ideal é que você escolha o seu investidor e não chegue na etapa 2 com seu caixa já totalmente sangrando, precisando desesperadamente de recurso para fazer a empresa continuar a girar, e qualquer primeiro investidor que passar na frente você vai fisgar. Coloque-se na situação ideal de você escolher o seu investidor. Por que isso é importante? Porque a relação de investidor com um empreendedor nada mais é do que um casamento. Só que é um casamento que tem data para terminar, porque a maioria dos investidores entra já querendo saber qual que é o formato da saída dele, como é que ele vai realizar esse investimento. Mas não deixa de ser um casamento, e esse casamento começa com um flerte, com um namoro, e depois é que ele vai ser formalizado. Então, se você não se preparar com bastante antecedência, você vai tentar pular etapas aí e vai acontecer aquilo que acontece quando a gente estava na época de adolescência, indo para balada, tentando namorar com uma menina e já pulando todas as etapas. Geralmente isso era bem desastroso. Para você escolher o seu investidor, você vai ter que analisar qual que é a sua tese. Se ele tem uma tese, você também pode construir a sua tese. Quais são os pré-requisitos que você quer de um investidor? Você quer um investidor extremamente experiente, que já vai ter uma capacidade de levar a sua empresa para um networking internacional, um cara que já navegue nesses ecossistemas de Vale do Silício, de China, de Israel? Ou você quer um cara mais próximo, que entenda você, que te conheça? Então você também vai poder fazer essa distinção. E às vezes isso vai depender da etapa que a sua empresa está e dos outros sócios que você tem também. Já a Maria Rita Espina, que faz parte lá dos Anjos do Brasil, que é um grupo de investidores anjo, ela fala o seguinte, né, que nesse momento agora a gente não pode ter uma visão rasa de que só porque o valuation diminuiu a gente vai se aproveitar desses empreendedores. Muito bacana essa visão dela, muito madura, e é o perfil desse investidor brasileiro que começa a pensar muito mais numa economia mais colaborativa do que simplesmente aquele cara que está ali mais da velha guarda, que veio daquele mercado financeiro da década de 80 e quer sugar tudo que é possível do empreendedor. Então, esse pensamento do novo investidor existe, cada vez é mais comum e funciona muito bem se você entender isso, para você colocar no seu checklist, na sua tese, que de repente você quer um investidor mais com essa cabeça. Só um parênteses aqui, a Maria Rita, ela montou uma organização que chama-se MIA, Mulheres Investidoras Anjo. Por quê? A tese dela é de que as empresas prósperas precisam ser inovadoras, mas não adianta nada você ter um grupo de investidores no mercado que todos eles sejam muito semelhantes, homens brancos de classe média alta, de meia idade, ela fala isso. Se não tiver diversidade entre os investidores, a chance de você ter empresas diferenciadas que vão trazer inovação é muito menor. Achei bem interessante, então ela fomentou essa ideia através dessa organização que ela criou, a MIA, e ela vai atrás de mulheres que, se possível, sejam de classes sociais também diferentes, de idades diferentes, com background diferente do dela, para justamente dar uma diversidade nesse mundo dos investidores. Isso eu achei muito bacana. Então, olha só como é que dá para você começar a entender, basta você ir atrás e começar a investigar quais são os perfis diferentes que existem de investidores. E se você tem interesse em saber mais sobre essa negociação, como é que funciona essa etapa de você definir qual a participação que eu vou ceder da minha empresa para o meu investidor, qual o valuation da minha empresa de fato que eu vou conseguir, dependendo da etapa que eu estou, clica aqui embaixo e esse link você vai ter acesso a um material que eu desenvolvi para te ajudar a montar o teu business plan e várias outras dicas que eu vou passar também por e-mail e vou avisar sempre que tiver algum conteúdo novo, alguma conversa nova que porventura eu tenha com outros investidores. A minha ideia é ensinar
aqueles novos empreendedores que não tiveram ainda a experiência de conseguir um investidor ou de passar por essa etapa, tudo que eu aprendi nessa minha jornada. E ajudar esse empreendedor que está em busca de um investidor a entender como é que funciona e, eventualmente, não fazer os mesmos erros que eu fiz quando eu tive que aprender isso na marra. Então, fica à vontade, manda aqui o seu comentário e clica nesse link para receber um e-mail com material que vai te ajudar muito se você tiver com esse interesse agora. Abraço!